Qual era a situação das franquias Godzilla e King Kong antes de 2014, ou seja, antes do Monsterverse? Godzilla não via a luz do dia há uma década naquela época, e Kong não estava muito melhor do que Godzilla. Final Wars saiu em 2004, seguido por King Kong de Peter Jackson em 2005. King Kong é uma propriedade intelectual que pode sumir por décadas e depois retornar. Usando o formato de um grupo de exploradores enfrentando a Ilha da Caveira e seus desafios, a história pode ser recontada inúmeras vezes. Eles fazem isso há décadas. Agora vamos falar do grande G-Man, Godzilla. A batalha final era, para todos os efeitos, para ser o último filme do Godzilla de todos os tempos. Ou pelo menos para o futuro próximo naquela época. Vamos focar no Godzilla agora. Naquela época tinha sido uma montanha-russa de emoções para o Rei dos Monstros, com alguns altos e muitos baixos. Hoje, podemos respeitar muitos desses filmes do Godzilla pelo que foram e, como superfãs, ainda apreciá-los. Naquela época, esses filmes enfrentaram os mesmos desafios que os atuais. Claro, só que sem internet, mas a verdade era evidente. Godzilla e o gênero Kaiju, de modo geral, pareciam estar chegando ao fim naquela época. Os enormes sucessos que o gênero teve durante sua trajetória épica dos anos 30 até os anos 60 estavam desaparecendo lentamente. E nem mesmo Godzilla, o Rei dos Monstros, estava a salvo ao longo dos mais de 70 anos de existência de Godzilla. Agora, a Toho conseguiu reviver a marca algumas vezes, começando com a era Heisei, fazendo alguns sucessos que eu realmente gosto muito. Mas durante os anos 90 e entrando nos anos 2000, a reputação do gênero que eu experimentei enquanto crescia basicamente se resumia a algo que você simplesmente não podia levar muito a sério. Acredito que muitos aqui, que lembram desses dias, têm experiências semelhantes. Contem nos comentários. Parecia que a visão geral sobre esse tipo de personagem e filme era simplesmente negativa. Exceto por um pequeno grupo de pessoas conhecidas, para todo o resto, parecia que os caras de terno eram apenas bobos. Diziam que a atuação era horrível e brega, graças às dublagens realmente ruins que os filmes receberam. Vamos ser honestos, e no geral, se você gostava de Godzilla, Kaiju ou Tokusatsu, provavelmente não tinha muitas pessoas na sua vida que compartilhavam desses mesmos sentimentos. Eu não tinha, vou defender isso. Aquela foi uma ótima época para viver e ainda melhor para ser criança. Mas não era a época para ser fã de filmes de monstros, especificamente coisas relacionadas a Kaiju. Havia coisas para aproveitar, mas parecia que era preciso esconder seu interesse nisso. Um segredo caso não quisesse ser chamado de Menino Godzilla Dinossauro correndo como um lagarto radioativo. Quando era para você estar fazendo adição simples na escola? Esse garoto era eu. Talvez fosse você também, espero que sim. Aquilo era divertido. Sinto um pouco de falta daqueles dias. A era Heisei dos filmes do Godzilla foi vista como um sucesso relativo, mas a bilheteria não mentia. Os números estavam diminuindo, e alguns dos melhores trabalhos que a Toho podia lançar simplesmente não estavam mais dando lucro. Na era Heisei. Isso resultou na despedida de Godzilla em Godzilla vs Destoroyah, seguida por um breve hiato até 1998. Chame de Godzilla ou Zilla, esse filme faturou muito na época devido à ação dos monstros gigantes. Isso permitiu que a Toho voltasse ao jogo mais uma vez, algo que as pessoas não reconhecem muito, mas eu vou dizer aqui. E assim, agora estávamos na era Millennium dos filmes do Godzilla. Apesar do sucesso de bilheteria de GMK, a franquia não conseguia se manter. E com a queda nas bilheteiras e a recepção cada vez pior, especialmente com Godzilla, Final Wars, era hora de deixar o Godzilla descansar, talvez de vez desta vez. E contando muito com a popularidade do Godzilla para realmente impulsionar isso. O gênero de monstros gigantes como um todo também sofreu um impacto nessa época. De 2005 a 2015 tivemos Gamera, o Bravo, 2006, Cloverfield, 2008 e Círculo de Fogo, 2013. Agora, esses não foram os únicos filmes de monstros gigantes sendo feitos, mas realmente foram as únicas produções notáveis do gênero ao redor do mundo que alcançaram um nível mais global de exposição. Desde 2014 já tivemos mais de 20 filmes notáveis de Kaiju, mesmo que nem todos sejam os melhores.
mas esse grande boom dos filmes de kaiju na última década. Além disso, tudo começou com uma coisa: a criação do Monsterverse. Sei que o Dia de Ação de Graças é americano, mas todos podemos canalizar essa energia agora. Do que você é grato em relação ao Godzilla, Kong ou qualquer coisa desse gênero? Acho que independentemente de como você se sente sobre cada filme do Monsterverse, devemos ser gratos por isso. Moradores, aqui é o Jacob trazendo mais um monstro amigável do bairro. Vamos conversar. Deixe um like para mais vibrações positivas em 2026 e além e se inscreva se curte vídeos tranquilos e casuais. Então, eu quero falar sobre como o Monsterverse realmente nos permitiu chegar onde estamos agora. Nunca houve tantos conteúdos de Godzilla sendo lançados mundialmente, e o resto do gênero aparentemente se recuperando daquele buraco enorme em que caiu há 20 anos. Quem está animado para Troll 2, aliás, me conta aí nos comentários. Talvez o mais importante que o Monsterverse fez foi tornar o Godzilla legal. Além do seu fandom e nicho, Godzilla e a marca Kaiju como um todo sempre foram algo mais cult. Acho que você concordaria comigo nisso. Claro, antigamente as pessoas conheciam o Godzilla, mas além de ser um grande monstro lagarto com hálito atômico, a franquia não era tão popular quanto é agora. Nem de longe. Isso não significa que as coisas antigas não eram legais, apenas isso. O Monsterverse foi o primeiro a investir em uma série com vários monstros icônicos em imagens geradas por computador de diferentes origens. Agora já conta com 5 filmes e um bom material adicional. E por mais que eu respeite os métodos antigos de fazer esses filmes, não dá pra negar isso. Eles acabam ficando um pouco mais realistas. Com o uso de imagens geradas por computador e dos cenários, esses filmes funcionaram bem, pelo menos no começo do Monsterverse, e ajudaram Godzilla a alcançar novos limites. Godzilla -1 dificilmente teria a mesma qualidade em imagens geradas por computador com seu orçamento, se não fosse a inspiração e influência do Monsterverse. Para fazer um filme tão incrível assim, e não é só o Godzilla. Sei que o G-Man tem fãs mais dedicados online que o Kong, mas ainda assim devemos respeitar a versão do grande macaco no Monsterverse. Eu tenho um carinho especial pelo King Kong na maioria dos filmes originais dele. Não tanto por essa versão, sabe? Não pelo filme. Tudo bem. Mas esse Kong, sei lá, ele só me passa uma vibe estranha de marombeiro esquisito. E eu especialmente adoro o Kong do Peter Jackson, um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. E aí o Monsterverse, em vez de deixar o Kong mais parecido com um gorila, decidiu transformá-lo em uma criatura mais parecida com um humano. Eu diria que ele ficou mais parecido com um Sasquatch gigante ou com o King Kong original. E claro, tem muita gente que não gosta dessa versão do King Kong, mas sinceramente ter um King Kong com quase 120 metros de altura é um presente para os fãs de monstros, Godzilla e Kong, réptil e mamífero. É um casamento perfeito? E mesmo que o Monsterverse nem sempre tenha acertado em cheio nessa colaboração entre os dois ícones mais famosos do gênero, o fato de vermos os dois juntos na tela, no mesmo filme, pode parecer piegas e algo que a Alice ali diria. Isso é cinema, cara. Não dá pra agradar todos e é divertido ter essa competição amigável entre Godzilla e Kong. Alguns levam isso a sério demais. Com o Monsterverse? Sem desrespeito, é claro, mas no final das contas a gente consegue ver esses dois personagens em destaque de uma forma que nunca vimos antes. E isso é algo pelo qual devemos ser gratos. O efeito dominó que o Monsterverse criou levou a um aumento no interesse por kaijus. Pense agora mesmo, quantas vezes você viu ou ouviu outras franquias mencionarem kaijus ou apresentá-los ultimamente? Agora, se você for velho o suficiente para lembrar como eu, pense em quantas vezes isso era mencionado antigamente. Não era muito, né? Agora, tira as conversas sobre Power Rangers, aí é menos ainda. E não podemos esquecer que, sem o Monsterverse, a Toho não teria ressurgido das próprias cinzas, para voltar mais forte do que nunca, ao que parece. Foram necessárias algumas dezenas de tentativas. Mas logo depois que o Monsterverse surgiu, tanto Shin Godzilla quanto -1 tiveram um sucesso absurdo para a Toho e para a marca Godzilla. Ambos os filmes foram impulsionados por uma enxurrada de fãs do Godzilla vindos do Monsterverse.
Ah, e não posso deixar de citar como a Toho lucrou muito praticamente sem esforço, apenas recebendo royalties e um extra pelo sucesso do Monsterverse. Simples, Godzilla Minus One não teria vencido o Oscar sem o Monsterverse, pois talvez nem existisse sem ele. Parece que a dominação mundial do Godzilla, citada pela Toho anos atrás, já está em pleno andamento. Pequenos passos deliberados para expandir a marca e o gênero como um todo. Mais filmes, quadrinhos, brinquedos, colecionáveis. Tenho certeza de que você notou isso surgindo cada vez mais no seu dia a dia na última década. Não acho que isso aconteceria sem o Monsterverse, algo pelo qual devemos ser gratos. E sabe o que mais é louco? Eu não acho que essa dominação vai parar tão cedo. Moradores, temos um futuro muito brilhante, cheio de Godzilla, Kong e quem sabe o que mais. Se pensar bem, Godzilla Minus Zero e Godzilla X Kong. Supernovas só estão sendo feitas novamente por causa da existência do Monsterverse. Agora vou ser sincero com você, ainda há muitas maneiras de o Monsterverse melhorar. Poxa, vocês já me ouviram falar bastante sobre como me sinto em relação a algumas das falhas da série ultimamente. Mas e se o Monsterverse nunca tivesse existido? Teríamos Godzilla, Kong ou Gamera hoje? Teriam participações especiais de Kaiju ou outras franquias? Provavelmente não. E é por isso que sou grato pelo Monsterverse. Sem ele, eu não estaria fazendo este vídeo. E haveria uma grande chance de que quase todo mundo com menos de 30 anos mal soubesse o que é Godzilla ou um Kaiju. O Monsterverse não é a única influência nesse aumento de interesse por kaijus, mas certamente é o catalisador, combustível e força por trás desse movimento. Vamos torcer para que a gente compartilhe do mesmo sentimento desta vez no ano que vem e, com sorte, por muitos anos ainda. Pessoal, se vocês chegaram até esse ponto do vídeo, mandaram bem, valeu mesmo. Espero que esse estilo de vídeo mais festivo, tipo bate-papo com a comunidade, tenha sido legal pra vocês. E se foi, é isso aí. Inscreva-se, curta e compartilhe para receber mais conteúdos como este. Vamos começar a fazer isso mais no canal. Feliz Dia de Ação de Graças e boas festas a todos. Aqui foi o Jacó, e eu vejo vocês no próximo vídeo.